Olá, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje no dia 31 já, estamos pertinho do final do propósito de 40 dias do estudo do livro Uma Vida com Propósitos, que eu de coração espero que esteja sendo uma bênção na vida de cada um que está lendo. Espero que os vídeos estejam ajudando cada um de vocês de alguma forma. Desejo que todos estejam sendo impactados, desafiados, confrontados, assim como nós da sala de oração estamos sendo no estudo dia a dia. É muito bom quando a gente lê e compartilha. O próprio autor, no início aqui do estudo do livro, ele nos orienta e nos sugere que a gente leia o livro juntamente, com outras pessoas, para que a gente possa refletir, para que a gente possa discutir pensamentos, ideias, o que a gente aprendeu, o que eu entendi, a visão do outro, E aqui no dia 31, o título é Entendendo Sua Forma. A Miriam iniciou o o propósito número 4, Você foi moldado para servir a Deus, e o autor falou, sobre algumas características, que nos dão forma, que nos formam para que nós sejamos moldados, O Senhor, toda a missão que o Senhor coloca nas nossas mãos, tudo aquilo que o Senhor dá para nós realizarmos, o Senhor nos capacita para isso, E Ele deu algumas formas, Ele nos dá uma forma, e dentro desta forma que o autor colocou aqui, a Miriam já falou de 2 e hoje nós vamos falar de mais 3. Deixa eu voltar aqui. Formação espiritual, opções do coração, Foram as 2 primeiras do vídeo anterior, do dia 30. Hoje nós vamos falar, RMA, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Essas 5 capacidades formam a palavra forma, Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e área de experiência. Antes de dar início aqui na leitura, ainda no tema mesmo aqui, no comecinho, no título, Entendendo Sua Forma, eu comecei a pensar forma, Algo quando não tem uma aparência ali, quando visível, algo que a gente olha e vê o que realmente aquilo significa, precisa de alguém para dar forma. Tudo precisa de uma forma, Objetos, tudo precisa de um formato ali característico, E o Senhor, quando nos criou, Ele nos criou do pó da terra, O Senhor, quando Ele criou o mundo, a terra era vazia e sem forma. E aí eu fui levada aqui nos meus pensamentos a pensar no barro, o vaso na mão do oleiro. Quando um oleiro ele está moldando um vaso, ele está dando forma para esse vaso. E antes dele ser um vaso, ele é apenas um barro. E o Senhor, olha como o Senhor é lindo com as suas próprias mãos, Ele nos moldando, dando a forma como Ele quer, nos moldando de acordo com a sua vontade. Nós precisamos confiar nas forças da mão de Deus, nós precisamos confiar nas mãos do oleiro, Não temos mãos melhores do que as mãos de Deus, as mãos do Senhor que nos criou. Quando o Senhor criou todas as coisas, deu forma a todas as coisas, deu nome a todas as coisas, Ele disse que era bom, mas quando chegou em nós, o Senhor disse que era muito bom.
Então nós somos o muito bom de Deus, nós somos o excelente de Deus. O Senhor nos fez como a sua imagem, como a sua semelhança, e quando Ele nos criou, o Senhor nos dotou de tudo que era bom, o Senhor nos encheu de dons, o Senhor nos deu capacidades, talentos, habilidades, o Senhor nos criou capazes, né, de pensar, capazes de criar, nós somos capazes de ir além, e muitas vezes a gente não tem essa noção, a gente não descobriu, a gente não sabe qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, né? O dom, ele vem de Deus, as habilidades, ela vem do Senhor Jesus, tudo vem do Senhor Jesus. A diferença é que as habilidades, nós nascemos com ela. O autor vai falar aqui no livro, né? As habilidades nós recebemos no nosso nascimento, né? Quando nós nascemos. E aqui, entendendo sua forma, o autor começa com Salmos 139, 13. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Somente você pode ser você mesmo. Ninguém no mundo tem o mesmo DNA, ninguém é uma réplica sua, ninguém é igual a nós somos únicos e exclusivos do Senhor. Olha que bênção quando a gente se dá conta, às vezes a gente não se dá conta, né, de quem nós somos, das nossas capacidades, do que nós somos dotados, né, de talentos, de tanta coisa maravilhosa, e muitas vezes a gente está enterrando tudo isso, a gente está jogando fora, ou a gente não sabe usar, ou a gente não aceita, né? Quantas vezes as pessoas olham às vezes para nós e falam: ai, eu acho você tão bom em tal área, né? E dá um exemplo: eu acho que você, digamos, sei lá, quem canta bem. Nossa, eu acho que você tem uma voz tão bonita, você canta tão bem. E às vezes a pessoa, né, ali fala: ai, você acha? Eu não acho. Né? Não aceita, não recebe aquilo que Deus deu. E muitas vezes talvez por medo, talvez porque exija de nós mais responsabilidades, né? Porque os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor dá para nós, não é para ficar guardado, não é para a gente pôr numa caixinha e a gente deixar lá guardado, enferrujando, né? Criando ferrugem, com os bichos comendo. Não, é uma riqueza tão grande. O que o Senhor depositou dentro desse vaso que somos nós, né? Na mão do oleiro, é algo tão precioso, é tudo tão rico, tem tantos detalhes, tem riqueza de detalhes, né? O próprio Espírito Santo do Senhor está dentro de nós, está nos impulsionando, nos orientando, nos ensinando, né? Tudo aquilo que Ele é capaz de fazer através de nós. E a gente precisa... O que adianta a gente ter, né, tantas coisas e não usar, não utilizar para o bem, claro, para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, para que pessoas venham ser abençoadas através das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos. Por que a gente às vezes insiste em menosprezar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor deu para nós, né? Muitas vezes é isso que a gente faz. Uma vez eu ouvi, né, uma frase: do que adianta às vezes você ter milhões numa conta bancária, mas você não ter a senha para acessar essa conta. De nada serve, não tem utilidade, né? Então nós precisamos descobrir. Às vezes a gente tá andando na primeira marcha, né, ali na segunda,
né? No máximo, às vezes, engatando a terceira, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de avançar um pouco mais. E o Senhor, Ele nos tira das quatro rodas, das duas rodas. O Senhor nos dá asas para a gente voar, para a gente voar como a águia, para a gente ir além, né? Pra gente, e nós mesmos vamos ficando surpresos. A gente fica surpreso quando a gente vai descobrindo os nossos dons e as nossas habilidades, né? Aquilo que a gente faz bem, né? A gente precisa se analisar, a gente precisa fazer um autoexame, a gente precisa nos olhar, né? Quando a gente olha no olho de alguém, a gente se vê no olho da pessoa. Não é isso? Quando a gente olha nos olhos, a gente se vê ali. Nós estamos, quando a gente olha para o Senhor Jesus, a gente é possível se ver ali no Senhor Jesus. É tão bom, sabe, fazer. É difícil às vezes a gente fazer esse exercício de se autoanalisar, de olhar para nós, né, de nos olharmos no espelho. Eu mesmo fazendo esse vídeo aqui agora, não é fácil para mim fazer esse vídeo. E eu tô aqui olhando para mim mesma, eu tô falando para mim nesse momento, né, da gravação, e eu tô conversando comigo mesma, né? É uma coisa meio louca, assim, é meio doido, né? Mas as coisas do Senhor é assim, né? Para o mundo ela é loucura mesmo, e eu gosto de ser assim. Eu falo aqui na minha casa para as minhas amigas, eu tô doida mesmo, eu gosto de ser assim, né? Porque é muito bom a gente viver experiências, a gente ter experiências significativas com o Senhor. É algo que traz para nós prazer, que traz para nós um sentimento de que eu estou no caminho certo. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sinto no meu coração que eu estou fazendo a vontade do Senhor. E quando a gente se examina e olha para nós, né, e a gente olha e vê o que não está bom, né, onde a gente precisa mudar, porque nós somos pecadores, a gente erra, a gente falha todos os dias. Agora mesmo, ó, eu olhando aqui para o vídeo e eu me analisando, eu poderia aqui falar muitas coisas. A primeira delas, me examinando aqui fisicamente, dando um exemplo, né? Meu cabelo precisa de um tratamento, né? Tá precisando de um trato, faz tempo, né? Tá precisando, né? Então, assim, a gente vai, de acordo com a palavra do Senhor, a gente vai sendo moldado, né? A gente vai sendo elevado a níveis, a gente vai subindo degraus. É isso que o Senhor faz com a gente. Olha, que coisa linda. O Senhor, Ele quer nos colocar cada vez em níveis maiores, que a gente aprenda mais. Por isso que a palavra do Senhor fala de profundidade, fala de altura, né? É aquilo que a gente bate na tecla, né, na sala de oração, de sair da superficialidade, da gente sair do raso. E aqui o autor, ele fala: Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém mais no mundo é capaz de fazer aquilo que só você pode fazer, que só você pode desempenhar o papel que Deus planejou para você. Ele fala que existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir, há diferentes habilidades para realizar o trabalho. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, nós podemos confirmar o que o autor está dizendo. Aí ele fala, né, que no capítulo anterior nós já vimos duas formas, e agora nós veremos o restante da forma para servir a Deus. E ele começa falando aplicando os recursos pessoais. O que são recursos pessoais? Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Então tem gente que vai ter habilidades atléticas, inatas, que vão se destacar em alguma área,
ali na sua vida, né? Outras são boas e vão ser boas em matemática, outros vão ser bons em mecânica. E o autor diz que quando Deus quis construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para a adoração, ele providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. E até hoje o Senhor concede essas habilidades para nós. Nós somos criados com essas habilidades, elas já nasceram conosco, está tudo conosco, está tudo dentro de nós. As habilidades vêm de Deus, até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. O que a gente vê ultimamente, né, com tanta frequência, pessoas tão inteligentes na área da informática, das tecnologias, né, de robótica, de mexer com eletrônicos e usam para fazer o mal, né? São os hackers, pessoas que clonam, né, os aparelhos, os computadores, conseguem mexer nas senhas, né? Eles conseguem obter senhas, eles conseguem burlar aí tantos sistemas que foram colocados para impedi-los, mas eles usam esses dons, eles usam esses talentos, essas habilidades para fazer o mal, né? Para prejudicar, daqui a pouquinho, tô acabando, para nos prejudicar pessoas, né? A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós a habilidade para fazer bem determinadas coisas. Romanos 12:6. E visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. O autor mais para baixo aqui, ele vem dizer, olha só, uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Aí, mais uma vez, eu me recordo aqui as crianças na escola, quando a gente vai fazer o planejamento das crianças, quando nós vamos preparar as atividades para elas, e a gente pensa em desenvolver as habilidades, a gente pensa em proporcionar, em dar condições para que essas crianças elas possam desenvolver competências, né, para que elas possam desenvolver as suas habilidades. E o que a gente faz? Né? A gente dá ali experiências, a gente propõe para as crianças situações onde tenham obstáculos, onde elas possam descobrir, onde elas possam ser incentivadas a desenvolver aquilo que elas já têm, que são as habilidades que elas têm, né? E nós observando como que elas desempenham, como que elas avançam, como que elas aprendem, ali a gente propõe outras atividades, né? A gente vai sempre avançando, a gente vai sempre vendo onde que a criança se destacou mais, onde ela se destacou menos, onde ela ali não conseguiu alcançar algum objetivo. E é esse o nosso papel, né? É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que nos dispor, a gente tem que nos colocar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai nos moldar, é o Senhor que vai dar as experiências, é Ele que vai colocar
na nossa mão, Ele vai colocar à nossa frente situações para que a gente, conflitantes, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver as habilidades que o Senhor nos deu. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Nossa, o olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com um micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. E a parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. É assim como a gente faz com as crianças, onde a gente percebe que cada um tem mais desenvoltura, onde cada um tem mais habilidade, em que área, é ali onde a gente vai oferecer mais instrumentos, onde a gente vai propiciar mais situações, onde para que eles vivenciem, para que essa habilidade ela possa ser explorada e que eles venham a desenvolver isso de maneira qual eles venham a se conhecer, que eles venham a crescer, para poder aplicar essas habilidades na vida deles. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Aí aqui Paulo orienta: assim que vocês comam, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí ele vem falar aqui ele fala, a Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades, que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas, são muitas mesmo, eu vou ler só algumas. Capacidade artística, capacidade arquitetônica, culinária, construção de navios, embalsamento, bordados, composição musical, filosofia, atividades militares, alfaiataria, enfim, literatura, poesia, muita coisa. Olha só, a Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Então, a gente não precisa ficar, às vezes a gente se coloca para baixo e a gente acha que a gente é um barro, a gente não serve para nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho... Eu olho para outras pessoas e falo: eu queria, se eu fosse como fulano, se eu tivesse esse dom, ou se eu tivesse esse talento, se eu tivesse a habilidade de fulano. Deus criou cada um de nós exclusivamente, e cada um de nós todos nós temos sim habilidades, todos nós temos capacidade, porque é o Espírito Santo que nos capacita. É o oleiro que dá a forma, é ele quem conduz, Como eu já falei, nós só precisamos abrir o nosso coração e estar dispostos a fazer a vontade de Deus. E como vamos ser usados, em quantas áreas, de quantas formas, de quantas maneiras o Senhor pode nos usar. Pessoas com essas capacidades são boas... Aqui ele vai falar que Deus concede algumas habilidades de ganhar dinheiro. Ele dá o exemplo de Moisés. Moisés disse aos israelitas: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer prosperar negócios, em fechar acordos, vendas, e deve ser usado para a glória de Deus. Como? Ele vem explicando aqui. Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou negócio para atender à necessidade de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Lembra, nós somos abençoados para abençoar os outros. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, que é de 10% do lucro, para Deus como ato de
adoração. Deuteronômio 14, 23 e Malaquias 3, 8, 11. Agora ele vem falar, Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Como Deus fica feliz, né? Como o Senhor, ele deve se alegrar quando ele vê a gente obedecendo e fazendo aquilo com o qual ele nos projetou, aquilo que o Senhor projetou para nós fazermos, né? Como a gente deve pôr sorrisos no rosto de Deus, né? Quando ele olha para nós e vê a gente desenvolvendo, né, todo o talento, todas as habilidades que ele projetou, planejou para nós. Você é única. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar sua habilidade. Ninguém mais pode assumi-la porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bem em projetar, recrutar, desenhar, organizar, é seguro supor que os planos dele para a sua vida incluem tal habilidade. De alguma forma, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4, 10. Usando o seu modo de ser, não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. Aí ele vem falar, as moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a contar a alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2.400.000 elevado à potência, né? De 2.400.000. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel de 60.000 quilômetros. Gente, que coisa maravilhosa. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve, nem haverá ninguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade, basta olhar em volta. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos, fez as pessoas que gostam de rotinas, que gostam de diversificar, fez os racionais, fez os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, outras em grupo. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Verdade, como que a gente aprender, como a gente experimentar, né, outros sabores se fôssemos todos iguais? Felizmente as pessoas apresentam muito mais variedades. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira, o lugar em que você usa as habilidades e os dons espirituais. Aleluia! Ele dá aqui o exemplo de duas pessoas, uma tímida e uma extrovertida. Elas podem ter o mesmo dom de evangelizar, mas será expresso de formas distintas. O Senhor vai trabalhar. Às vezes, eu me acho uma pessoa tímida, então às vezes eu falo, mas eu sendo tímida, como que eu vou falar para muitas pessoas? Como que eu vou, ou para uma pessoa? Mas o Senhor tem a forma dele trabalhar na minha timidez. Eu só preciso aceitar, quem eu sou, analisar a minha personalidade, não ficar querendo ser aquele ou aquela que é extrovertida. Se eu fosse como fulano, se eu fosse extrovertida como fulana, Não, o Senhor vai usar você, Ele vai moldar você do jeitinho que você é. O Senhor nos
nos prepara de acordo com a sua vontade. Aqui, ó. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultados. Você não tem a personalidade de outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo, utilizando as suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle, mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Aí ele fala de experiências familiares, educacionais, vocacionais, espirituais, ministeriais e dolorosas, né? Aí ele fala as familiares com o que você aprendeu vivendo com sua família, educacionais, quais eram as matérias favoritas na escola, espirituais, qual foi a época mais relevante com Deus, e as dolorosas, com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu. Essa última, a dolorosa, o autor diz que Deus mais usa, é a que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que o seu ministério mais significativo surja. Aí o autor, ele dá o exemplo, alguns exemplos. Ele fala assim, quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho aparente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por um amante que uma mulher que tenha passado pela mesma situação, pela mesma coisa, né? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. O Senhor, Ele nos une nas nossas fraquezas, nas nossas dores, né? Por quê? Porque nós vamos ter propriedade. Nós temos a capacidade porque a gente sentiu na pele, a gente sabe quando a gente escuta daquela pessoa que está sofrendo, a gente entende no espírito, a gente entende na alma o que ela está sofrendo, porque um dia nós passamos por aquilo, mas em Cristo Jesus nós tivemos vitória, nós obtemos a vitória, nós alcançamos, né, o resultado desejado pelo Senhor através dessa provação, dessa dor, dessa situação. E nós temos como ajudar essa pessoa, nós temos condições plenas, né? Aquela história da teoria e da prática, né? A teoria, quando a gente vê a teoria, assim, a teoria ela existe porque um dia a prática existiu. Então a gente precisa vivenciar, a gente precisa viver para que essa teoria realmente ela faça 100% sentido dentro de nós. Em Coríntios, a Bíblia diz, ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus, as mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são o seu ministério. Nós precisamos compartilhá-las. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seus acessos de depressão. Ele admitiu. Olha só, está em 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. E Ele nos ajudou mesmo.
e nos salvou de uma morte terrível. Sim, e esperamos que ele faça assim sempre. Se Paulo tivesse mantido em segredo esse monte de dúvida, esses medos, depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os outros. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Amém? O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor. Use-a para ajudar os outros. Quando a gente chega para alguém e fala apenas aquilo em que nós somos bons, a pessoa que escuta, como que ela pode se sentir? Mas quando eu compartilho a minha fraqueza, quando eu falo, olha, eu passei por isso e Deus me ajudou. Você também vai superar, você vai vencer, você vai passar por essa situação. Nada dura para sempre. O vale, o deserto, é para a gente aprender, ele nos ensina muitas coisas. E eu passei por esse vale, e eu passei por esse deserto, e eu atravessei ele, e eu cheguei aqui. Você também vai conseguir. Então, quando a gente testemunha, quando a gente fala, quando a gente compartilha em prol do bem do outro, para ver o outro, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso desejo em fazer tudo isso, é nos alegrar vendo a pessoa avançando, saindo daquele estágio, daquele nível de depressão, e em Cristo Jesus encontrando a sua identidade, a sua personalidade, vendo as suas habilidades, desenvolvendo os seus talentos. Então o Senhor, ele usa aquilo que é ruim, já falamos em estudos anteriores, somente o Senhor pode usar uma dor para transformar em alegria, somente o Senhor pode usar o nosso choro e transformar em sorriso. Ele tem essa capacidade de unir todas as nossas dores, de pegar tudo aquilo que nos fez mal, de pegar tudo aquilo que nos maltratou, que nos machucou, que nos feriu e usar como degraus para a gente crescer, para a gente subir, sabe? Para a gente olhar, para quando a gente olhar para trás para essas coisas, a gente tenha a convicção e a gente tenha a certeza de que Deus está conosco, porque por nós mesmos nós olharíamos para trás e estaríamos lá, naquela mesma condição. Porque por nós mesmos, na força do braço, a gente não tem força para se reerguer. A gente pode até querer muitas vezes, mas se a gente achar que somos nós que fazemos, nós caímos, infelizmente, nesse erro e vamos ficar prostrados. E não é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor não nos deixa prostrados, O Senhor nos levanta, com a destra da sua mão. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor pega o barro, ele faz de novo e ele faz novo, ele faz coisas novas, O Senhor, ele pega todas as nossas experiências e ele transforma em testemunho. Glória a Deus, o Senhor transforma em testemunho para que outras pessoas possam ver através de nós a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu espero que todos nós possamos nos analisar, nos olhar no espelho, olhar nos nossos olhos, a nos analisarmos, vermos realmente se nós não estamos negando as habilidades que o Senhor deu para nós. Se nós não estamos deixando de lado, se a gente não está enterrando, se a gente não está jogando fora. O Senhor nos fez vasos de honra, o Senhor nos fez vasos para a glória de Deus, para a glória do Senhor, para a glória do seu nome, para que outros possam ver esse vaso lindo e que possa, mesmo com nós tendo imperfeições,
porque no mundo nós não somos perfeitos, Deus nos criou perfeitos, mas o pecado entrou dentro de nós. E cada vez que a gente dá ouvido, cada vez que a gente cede à voz do inimigo, cada vez que a gente cede às tentações, cada vez que a gente cede, né, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que a gente desobedece o Senhor, nós vamos ficando desanimados, nós vamos ficando cabisbaixos, a gente fica sem brilho, a gente fica sem luz, porque a gente vai se afastando do Senhor. E não é isso que o Senhor tem para nós, não é isso que o Senhor projetou para a nossa vida. O Senhor Ele quer nos colocar no centro da sua vontade, aquele vaso bonito que fica no centro da sala, né? Que todos passam e olham e observam. Nós não somos feitos aquele vaso, aquele cesto ou aquele vaso para colocar lixo. Não, o Senhor nos colocou o seu espírito, o seu bom perfume, né? De dentro de nós vão fluir águas, que é o seu Espírito Santo, e que em nome de Jesus nós possamos nos ver em Jesus Cristo, saber que em Cristo nós somos abençoados. Nós temos a capacidade, porque Ele nos deu os seus próprios, Ele nos deu a sua própria característica, Ele molda o seu caráter em nós. Amém? Aqui, eu vou finalizar. Deixa eu só me achar aqui. Espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servi-lo. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização no ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. Você será na sua vida, em todas as áreas, na familiar, no seu trabalho, com seus amigos, nos seus estudos, em todas as áreas. Olha que bênção, o que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer nos tirar, Ele quer que saia esses frutos, que frutifique dentro de nós e que a gente ganhe asas e que a gente voe alto em nome de Jesus, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: ninguém mais pode ser eu. Versículo para memorizar: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4:10. Pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Amém? Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui de volta com o dia 32, para a honra e glória do nosso Deus, para a gente refletir muito mais. E amanhã a gente vai falar sobre usando o que Deus deu a você. Desejo a todos um ótimo dia e uma ótima semana.